Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Que a paz, a luz do nosso Mestre Jesus possa adentrar os nossos corações, permanecer conosco cada vez com mais certeza, com mais confiança, com mais fé. Que Jesus abençoe a todos nós, meus irmãos. A última live que nós fizemos, fizemos uma reflexão. Isso foi no último domingo do mês passado, viu, gente? Essa live, inclusive, está disponível na página do G, se alguém depois quiser assistir. Nós fizemos uma reflexão sobre aquela polêmica frase, né, que existe no Evangelho, quando Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então nós fizemos ali uma reflexão muito interessante a respeito dessa frase. E hoje, então, nós seguindo por essa mesma linha, nós vamos fazer uma reflexão então, também sobre uma outra passagem do Evangelho, que também costuma suscitar algumas dúvidas, costuma também provocar, inclusive, algumas discussões, alguns desentendimentos, cada um interpretando de uma forma, né? Então, nós vamos seguindo essa linha, nós vamos fazer essa reflexão hoje sobre aquela passagem do Evangelho, quando um homem, né, chega para Jesus e fala, e diz a ele assim, né, se põe de joelhos diante dele e fala assim: Senhor, tenha piedade do meu filho, tem compaixão do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, né? Então, assim, muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes ele se joga na água, e eu não sei mais o que fazer. Eu já o trouxe aos seus discípulos e eles não conseguiram curar o meu filho. Então Jesus fala a respeito da incredulidade dos seus apóstolos, né? Ele fala assim: ô geração incrédula, né? E ele manda então trazer o menino, e aí diz assim, né? E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Interessante nós pensarmos a respeito desse termo, né? Saiu dele o demônio. Mas pode até parecer estranho, porque as pessoas dizem: olha, mas o espírita acredita no demônio? Então, assim, é tudo uma questão de nomenclatura, não é? Porque nós sabemos que o demônio mitológico, da maneira como foi criado, aquele demônio com um poder tão grande, que pode ser comparado ao poder de Deus, apenas estando do outro lado, né? Apenas se dedicando à maldade, mas tão poderoso quanto Deus? É claro que não, nós não concebemos isso. A doutrina espírita deixa muito claro, né, que demônios, na verdade, são espíritos endurecidos no mal, né? São pessoas más, pessoas violentas, pessoas que se comprazem na desgraça alheia, e que, uma vez desencarnadas, elas se tornam espíritos obsessores dos encarnados, né? Então, essas obsessões acontecem por vários motivos. Pode ser por uma questão de desavença, né? Quer dizer, um inimigo desencarnado que não perdoou aquele que está encarnado, ele se arvora a prejudicar aquela pessoa, né? E há também aqueles que fazem esse tipo de ação por diversão mesmo, por falta do que fazer e por gostar de ver o sofrimento alheio. Então ele envolve o encarnado, né, em situações que levam ao sofrimento. Viu, gente? Há segmentos religiosos que se referem a isso como sendo um custo, né? E algumas, inclusive, alegam que o espírito maligno, o espírito ruim, que teria então entrado no corpo, né, do encarnado, e que passa então
a agir por meio do corpo do encarnado, estando no corpo do encarnado. Né? Isso não existe. A doutrina deixa muito claro para nós que apenas um espírito ocupa um corpo. Não existe isso de dois espíritos ocuparem o mesmo corpo, sabe? Ou de um espírito para o qual o corpo não tenha sido destinado, que venha a usar aquele corpo a partir de um momento. Isso aí é ficção. A gente pode ver isso em filmes de terror, a gente pode ver isso na ficção, mas na realidade isso não existe. E dizer, por exemplo, que mas enquanto eu estiver encarnado, eu saio do meu corpo, o corpo fica vazio, e aí vem um espírito e ocupa o meu corpo e me leva a fazer coisas que, na verdade, ele é que quer fazer e não eu. Então, isso não existe. Não existe isso. Durante todo o período, durante toda a existência do espírito, enquanto o corpo estiver vivo, apenas o espírito para o qual aquele corpo foi destinado é que vai ocupar o corpo. Tá? Então, só fazendo aí, mostrando a diferença entre essa coisa de o que é um processo obsessivo, né? E o que é isso que chamam muitas vezes de encosto, dizendo que o espírito ruim, o espírito maldoso, ou o demônio tomou o corpo do outro. Não, não funciona assim. Mas como é então que como é que esse rapaz, nesse momento em que ele se jogava na água, se jogava no fogo, né? Como é que o demônio, então, agia o demônio, entre aspas, né? Como é que esse espírito obsessor, essa entidade maldosa, como é que ela agia, então, sobre o rapaz? Ora, por via mental. Na verdade, a obsessão espiritual, ela acontece por via mental, né? O espírito entra em sintonia com o encarnado, muitas vezes porque existe ali uma lei de atração, né? Esse espírito obsessor, ele tem, existem, vamos dizer assim, características, né, morais entre o espírito obsessor e o espírito encarnado. Né? Então, por isso que há essa sintonia. E aí, assim, uma vez sintonizado, o espírito obsessor ele passa a comandar a vontade do espírito encarnado. Então, quando o rapaz tinha essas ações suicidas, isso quer dizer que ele estava sendo influenciado pelo desencarnado, né? Por aquilo que foi colocado no Evangelho, pelas autoridades romanas, vamos dizer assim, como sendo demônio, mas na verdade um espírito obsessor. Né? Então, muitas vezes, esse processo obsessivo ele pode se dar, não é nem em função, vamos dizer assim, de uma vingança do espírito do desencarnado, diretamente para com aquele encarnado. Muitas vezes é para afetar um membro da família. Né? Porque, por exemplo, qual pai, qual mãe, né? Qual família fica feliz, fica tranquila, se tem um membro ali que que comete ações suicidas, né? Que comete, por exemplo, a automutilação, né? Esses que se cortam, né? Que mordem até sangrar as pontas dos dedos e que vivem se cortando. É um problema muito sério para os familiares, para os entes queridos, né? Daquela pessoa que está naquela situação. Então, muitas vezes, o espírito que está induzindo o encarnado a essas ações, ele está querendo, às vezes, afetar um membro da família ou, às vezes, até a família inteira. Né? Então, no caso desse rapaz, que o pai leva desesperado, pedindo a Jesus que tenha compaixão, que cuide dele, ele estava sofrendo um processo obsessivo. E Jesus, então, com toda a sua autoridade moral, ele faz com que aquele espírito se afaste do rapaz, quer dizer, ele termina, né, aquela interferência que estava havendo, e o rapaz então se liberta e deixa de fazer aquilo que vinha fazendo, porque não era pela vontade dele, era pela vontade daquele espírito obsessor. Mas o que acontece? Então, os discípulos vendo aquilo,
eles chamam Jesus, particularmente, e perguntam: mestre, por que nós não conseguimos curar esse rapaz? Como é que o senhor conseguiu e nós não conseguimos? E aí é que entra essa frase interessante. Jesus então fala para eles, por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a esse monte: passa daqui para colar, e ele passaria. E nada vos seria impossível de fazer. Então Jesus coloca, vamos dizer assim, a intensidade da fé, o tamanho da fé, a capacidade de termos fé no que estamos fazendo, como sendo o ponto primordial para se obter ou não o resultado. Então, mas essa questão, por que o grão de mostarda? Porque Jesus usa o exemplo do grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é tão, para quem não conhece, ele é tão pequenininho, que se eu tivesse, por exemplo, um grão de mostarda na ponta do meu dedo, dificilmente vocês iriam conseguir enxergar. Ele é mais ou menos como, se alguém já viu o pó de café torrado, moído um pouquinho mais grosso, não desse que a gente compra no mercado, porque ele é bem fininho, mas um pouquinho mais grosso. Seria um daquele grãozinho, uma poeirinha daquela do café. Então, olha que interessante. As pessoas falam: poxa vida, mas então a nossa fé é tão pequena que não chega a ser nem do tamanho de um grão de mostarda. A fé dos apóstolos, que é mais complicado ainda, porque os apóstolos, eles viviam diretamente com Jesus, eles acompanhavam, eles viam tudo aquilo que Jesus fazia, que realizava. Então, e eles não terem uma fé que fosse comparada a um grãozinho de mostarda, seria estranho, não é? Que Jesus estivesse se referindo a isso. Outra coisa, então, se Jesus estivesse dizendo para nós termos uma fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, também seria, vamos dizer, incongruente, porque ele estava justamente falando da pouca fé, da fé pequena, dos discípulos que não conseguiram libertar aquele menino do processo obsessivo. Então, como é que ele vai dizer: vocês precisam ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Também não estaria de acordo, nem por um ponto de análise, nem pelo outro. Mas, se nós formos ver direitinho, olha, Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda. Ele não falou em tamanho, em proporção. Ele não falou se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda. Tá, e como que é isso? Por que a comparação? Como é um grão de mostarda? Bom, quem já morou na roça, quem já cultivou uma horta, e já teve em sua horta uma plantação de mostarda, um canteiro dedicado à mostarda, sabe como ela cresce, como ela se expande, E ela cresce tanto que, se não for cuidado, ela toma conta de toda a horta, e os demais verduras que tiverem ali vão ficar sufocadas, porque a mostarda vai tomar conta de tudo. E se deixar crescer mesmo e cuidar, ela vira uma árvore. E tudo isso a partir de uma poeirinha, que o grão de mostarda é uma poeirinha. Então, na verdade, o que Jesus quis dizer foi isso. É essa capacidade, quer dizer, a fé verdadeira, a fé forte, a fé que realiza, é aquela que, independente do seu ponto de partida, ela vai crescer, ela se expande, ela cria uma abrangência muito intensa onde está, e a partir disso as obras então podem ser realizadas. A comparação, quando ele fala para os discípulos que faltou fé, e que a fé precisaria ser como
como o grão da mostarda, ele estava falando justamente dessa capacidade, né, de crescimento, de expansão, de realização. Então, e isso, meus irmãos, isso serve para nós em todos os momentos da nossa vida, em tudo aquilo que nós realizamos. Quantas coisas nós deixamos de fazer porque nós não acreditamos na nossa capacidade de realizar. Quantas coisas, quantas atitudes nós deixamos de tomar que poderiam nos trazer um resultado muito positivo lá na frente, porque nós não estamos determinados o suficiente para realizar aquilo, ou achando que vai demorar muito tempo para chegar ao resultado, ou talvez nem venha. Então esse desânimo faz com que nós percamos muitas oportunidades na vida. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não tenho capacidade suficiente para isso. Eu não sou forte o bastante. E nós ficamos, vamos dizer assim, trazendo tanto desânimo para a nossa vida que antes mesmo de tentarmos uma realização, nós já desistimos. E muitas vezes, mal começamos, damos os primeiros passos e já voltamos atrás. Porque a nossa fé é fraquíssima, porque a nossa fé não é aquela que expande, não é aquela que cresce, não é aquela que realiza. Então não é só fé em Deus, não. É fé em nós mesmos também. É acreditar naquilo que nós estamos fazendo. E aí, eu peço licença a vocês para falar um pouco de uma pessoa com quem eu convivi. E que foi um grande exemplo de quem acredita no que faz. Que foi a minha avózinha paterna. Ela desencarnou com quase 100 anos. E toda a vida dela foi dedicada ao próximo. Minha avó, ela nasceu na roça, se criou na roça. Ela não gostava de calçado, porque ela dizia que o pé tinha que estar na terra. Então ela passava 90% do tempo dela descalça. Ela nunca via minha avó gritar, dar um grito, sabe? Pelo contrário, ela falava tão baixinho que a gente precisava chegar muito pertinho dela para ouvir o que ela falava. O pior que estivesse a situação, podia estar acontecendo o que fosse, ela não alterava o tom de voz. Era uma pessoa incrível. E a minha avó era assim, ela estava o tempo todo disponível para ajudar quem precisasse. Podia ser de noite, podia ser de madrugada, podia ser de dia, podia estar chovendo, podia estar um sol muito quente, não importava. Se alguém chegasse para ela e dissesse, Dona Maria, o nome dela era Maria das Dores de Jesus, dizia, Dona Maria, eu estou com uma pessoa doente lá em casa, eu preciso que a senhora vá lá. A minha avó nem perguntava o que a pessoa tinha. Podia ser uma unha encravada, podia ser o tornozelo quebrado, podia ter sido picado de cobra, podia estar com câncer agressivo. Ela nem perguntava. Ela pegava o tercinho dela, pegava as folhinhas de alecrim, os galinhos de alecrim que ela sempre tinha, que ela, aliás, ela passava no quintal e colhia na hora, e ela ia levar o seu amor, levar o seu socorro, levar a sua atenção àquela pessoa. E a minha avó passou a vida toda fazendo isso e obteve muito resultado. Porque imaginemos o seguinte, vamos dizer que ela não acreditasse no que estava fazendo. Primeiro, minha avó nunca ganhou um centavo para fazer isso. Pelo contrário, se alguém oferecesse alguma coisa, ela sempre dispensava. Alguém às vezes oferecia alguma coisa para ela. E ela dizia, não, muito obrigado, não quero, fica com Deus, Deus te pague. E ela não aceitava. Então, como é que alguém vai sair de casa, por exemplo, altas horas da noite, ou de madrugada, ou vai sair num dia com um temporal terrível, né? E vai a pé, muitas vezes a pé, para socorrer alguém, para levar o seu benzimento, né, a sua bênção, levar o seu amor a alguém, se ela não acreditasse que estava realmente levando uma situação que iria se reverter, que iria ter resultado. Não teria porquê. Não é? Por quê? Por que fazer isso se não acredita no que está fazendo? Então, meus irmãos, isso para nós é muito interessante, para nós pensarmos
nas nossas ações em todos os momentos. Né? O médium, por exemplo, precisa pensar muito nisso. Por que um médium sai de casa e vai para o centro espírita para cuidar dos assistidos que ali chegam? Ele está convicto de que ele vai levar coisas positivas e que haverá realizações naquilo em que ele está fazendo, haverá resultado nas suas ações? Ou ele ficará pensando, eu não tenho certeza, não sei. Imagine só alguém que não está bem, alguém que está doente, alguém que está com problemas, aí fala, eu vou lá no centro espírita, eu vou lá tomar um passe, eu vou assistir uma palestra, e eu vou tomar um passe, para me sentir melhor. Né? E aí chega lá, se depara com um médium que não sabe nem o que está fazendo ali. O médico que saiu de casa para ir lá cuidar, mas que também não leva muita fé, não tem muita certeza de que o que está sendo feito ali vai trazer resultado. Então, será que o resultado vai ser o mesmo do que seria se o médium tivesse a convicção de que, pelo meu amor a esta pessoa, pela minha compaixão, pelo meu desejo de que essa pessoa fique bem, e com a participação de uma equipe espiritual que aqui está, pelo amor de Jesus, pelo amor dos nossos irmãos espirituais que aqui se encontram, esta pessoa que veio buscar a cura, que veio buscar conforto, que veio buscar paz, que ela vai conseguir isso. E vai muitas vezes se livrar de um processo obsessivo, vai muitas vezes se desvincular de um espírito maldoso, vingativo, que está ali ao lado dela, levando ela a fazer coisas ruins contra si própria, que está induzindo, né, essa pessoa a uma vida de sofrimento. Será que é a mesma coisa? Isto acontecendo numa equipe mediúnica, que tenha essa convicção do que está fazendo. E se for uma equipe mediúnica que não tem tanta certeza, que acha que talvez sim, talvez não, será que o resultado vai ser o mesmo? Fica a pergunta. Então, muito interessante, né, que os discípulos perguntem para Jesus por que o Senhor consegue e a gente não. Né? Por que nós não conseguimos? E Jesus mostra o caminho das pedras. E de uma maneira muito simples, ele fala, faltou fé, apenas isso. A fé, ela é a autoconfiança, é a certeza daquilo que a gente está fazendo. A certeza de que aquilo que a gente está fazendo vai trazer um resultado positivo, vai trazer o resultado que nós esperamos. Porque nós sabemos, porque nós temos certeza de que será dessa forma. Então, meus irmãos, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte texto, que ele fala assim, olha, o exemplo da mostarda é uma figura de linguagem. Né? Jesus não fala, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias essa montanha. Né? Ele fala, se tiver fé como o grão de montanha, como o grão de mostarda. Não é? A outra coisa, as pessoas falam muito também, como é que eu vou mover montanhas? Então Jesus também fez uma propaganda enganosa, porque não tem como nós movermos uma montanha simplesmente pela nossa vontade. Né? Mas é porque nós ainda ficamos muito presos às questões materiais. Esquecemos muitas vezes que Jesus falava sempre em termos espirituais. Jesus estava falando das questões espirituais, das questões morais. Né? Então ele usava essa figura de linguagem justamente para facilitar o nosso entendimento. E muitas vezes foi justamente essa figura de linguagem que provocou e que provoca ainda muita confusão. Né? Porque
Porque fica parecendo que Jesus falou bobagem quando ele falou que dá para mover a montanha de um lugar para o outro, apenas pela vontade. Mas Jesus não estava se referindo à montanha física. Ele estava se referindo às montanhas representadas pelas dificuldades que nós enfrentamos. Aquele rapaz que ali estava, passando por aquele processo obsessivo, né? O pai desesperado, tentando uma solução para resolver aquele problema do filho. Né? Aquilo ali representava, para o rapaz obsidiado, uma montanha. Era um problema sério que ele tinha. Aquilo representava para o pai do rapaz uma montanha. Porque o rapaz, imaginem, esse pai não tinha sossego, não tinha paz. Porque a qualquer momento esse filho poderia cometer um ato suicida. Na verdade, ele já cometia, né? Só que até então não tinha se concretizado. Podemos deduzir dessa forma? Que uma hora se joga no fogo, outra hora se joga na água. Bom, então continua se jogando é porque não conseguiu ainda, né, chegar ao fim, chegar a termo, né, das suas ações. Mas a qualquer momento podia acontecer. Então imagine um pai, né, convivendo com um filho com o qual ele precisava se preocupar o tempo todo. Cuidar desse filho, esse pai não vivia. Então, esse problema, ele representava uma montanha também para aquele pai, era um problemão, uma montanha imensa. Né? Quando esse pai leva o filho aos discípulos, aos apóstolos, né, aos seguidores de Jesus que trabalhavam com ele, então, essa montanha ela é apresentada para eles. É apresentado, olha, tenho aqui esse problema, né, eu preciso que vocês me ajudem. Né? Então, está ali a montanha apresentada para eles. E o que eles fazem? Não conseguem remover aquela montanha, não conseguem vencer aquela dificuldade. Porque não tiveram, segundo Jesus, não tiveram fé suficiente, a certeza de que, olha, nós vamos resolver esse problema. Eu tenho certeza de que eu posso. Porque quando eles entram em contato com o espírito obsessor, né, e é dessa forma que é feita essa assistência, porque muitas vezes o médium ele se dirige ao encarnado, ao assistido, e parece que ele está conversando com o encarnado. E, na verdade, é uma conversa com o espírito obsessor que está ali ao lado. Porque não adianta você tratar o encarnado se o desencarnado continuar com as ações dele. Por um momento ali, no ambiente espiritual, devido à segurança que existe e tudo, ele pode até se encolher e ficar quieto, mas saiu da porta para fora, pronto, já começa todo o processo de novo. Então, se o espírito obsessor não for conscientizado, ele for conscientizado de que não deve mais fazer aquilo, e ele só vai ser conscientizado se quem estiver nesse diálogo com ele tiver uma força moral, uma ascendência moral sobre ele, como Jesus tinha, né? Sobre todos. Né? Tinha e tem. Né? Então, como os apóstolos ali não tiveram essa segurança, essa autoconfiança, o espírito obsessor simplesmente deu uma de migué e continuou com aquele processo. Né? Tanto que depois o pai volta e aí ele vai a Jesus e pede de joelhos. Sabe? Tenha compaixão do meu filho, cuida dele, porque ninguém mais conseguiu. E Jesus deixou muito claro o seguinte, não precisaria ter vindo até mim. Ele fala para os apóstolos, depois lá entre eles, né? Vocês poderiam ter resolvido isso. Não precisava o menino continuar sofrendo e depois precisar chegar até mim. Vocês podem fazer isso. Então acreditem mais no que estão fazendo. Sabe? Tenham uma fé mais robusta. Né? Ou então, é como eu disse, não justifica. Porque se eu não acredito que na condição de médium, não necessariamente de médium, mas na condição de alguém que sente compaixão pela dor do próximo e que quer dar uma contribuição por meio do amor incondicional, né? Por meio da prece, por meio das energias curadoras que o próprio universo nos oferece. Se eu não tenho convicção disso, eu estarei perdendo o meu tempo e fazendo a pessoa que vai até mim perder o seu tempo também.
Se a minha avó, e a minha avózinha, como eu já falei, se ela não tivesse a convicção de que indo até a casa da pessoa, do doente, e levando até ele lá a sua energia curadora, levando o seu amor, a sua compaixão, a sua prece, se ela não tivesse convicção de que aquilo ia trazer um resultado, por que a minha avózinha ia sair do cantinho dela, do sossego da casinha dela, a qualquer hora do dia ou da noite, embaixo de temporal que fosse, para ir lá atender aquela pessoa? Ela teria que ser muito hipócrita para isso, muito mentirosa. E ganharia o que fazendo isso? No centro espírita, meus irmãos, ninguém é remunerado. Então nós não temos, ninguém sai de casa para ir ao centro espírita, trabalhar, levar, né, a sua contribuição, porque vai receber, se não for, não vai receber o salário no fim do mês, sabe? Não vai isso ou aquilo. Não, porque o trabalho é todo voluntário. Desde o dirigente, né, desde o fundador do centro, quem dirige, tudo, até a pessoa que vai lá para lavar o banheiro, para limpar, para fazer um cafezinho, sabe? E que normalmente são as mesmas pessoas que fazem tudo. É tudo voluntário. Então ninguém sai de casa para ir dar a sua contribuição por outro motivo que não seja de levar as suas energias positivas, de levar a capacidade, né, do bem-estar para aquele que não está bem. Agora, se não tenho essa convicção, e talvez alguém nesse momento esteja se perguntando, puxa vida, mas eu não tenho essa convicção, então eu vou parar de ir ao centro espírita. Não vou mais fazer isso, não. Por quê? Eu não tenho convicção, não tenho certeza se o passe que eu aplico, se realmente funciona, se a pessoa sai de lá se sentindo melhor do que chegou, depois que tomou um passe meu. Então eu não vou mais ao centro espírita, não. Né? Não tenho essa certeza. Será que está certo pensar dessa forma? Né? Ou será que é o contrário? Ou será que precisa pensar o seguinte, opa, eu vou ao centro sim, ou à casa religiosa, onde eu frequento, onde eu trabalho, onde eu atuo, eu vou sim, mas eu vou aumentar a minha convicção, eu vou transformar a minha fé passará a ser como o grão de mostarda que Jesus se referiu. Então é isso que eu preciso fazer, não é desistir de trabalhar, sabe? Porque se todo mundo pensar assim e ninguém mais fizer esse trabalho, as coisas ficarão muito mais complicadas. Porque quem já foi curado em um centro espírita, como eu fui no início, logo que eu cheguei na doutrina, passei por cirurgia espiritual, fui curado. E todas as pessoas que vêm, que se sentem melhor, sabe, que se livram de problemas sérios, como as questões obsessivas, sabem do que eu estou falando, da importância de haver quem cuide disso, quem se dedique a isso. Então não é desistir de fazer. Se a nossa fé não é forte o suficiente para nós termos certeza de que o que nós fazemos realmente tem resultado, nós não temos que desistir do trabalho. Nós precisamos aumentar a nossa fé, acreditar mais, estudar mais, nos aproximar mais dos nossos mentores, das equipes espirituais, porque nós não trabalhamos sozinhos. O trabalho, a parte material, a parte física, é só uma pequena parte do que é realizado. A espiritualidade se encarrega de muita coisa. Agora, é necessário que nós façamos a nossa parte também. Porque existem trabalhos que dependem do animismo, que dependem das energias, as energias anímicas que só o encarnado tem. E é por isso que é importante que o encarnado esteja no centro espírita, mas é importante que esteja no centro espírita com a certeza daquilo que está fazendo, com a boa vontade da doação. Que esteja com amor verdadeiro no coração, com compaixão, né, cuidando daquele que ali chegou, buscando ajuda, como Jesus cuidou do rapazinho, dizendo, eu vou ajudar sim. Se o problema for ali com um demônio, entre aspas, um espírito ruim, endurecido, que está causando mal a esse rapaz, eu vou ajudar os dois. Eu vou ajudar os dois, porque o encarnado que está sendo obsediado precisa de ajuda, mas o desencarnado que está promovendo aquele sofrimento precisa também. Porque nenhuma maldade é para sempre.
Ninguém fica mal para sempre. A única coisa que dura para sempre é o amor, é a bondade. Porque todos nós, por piores que sejamos, alcançaremos o nível do amor universal. Então aquele irmãozinho que está passando por um momento de sofrimento ali, de desequilíbrio, e que está achando que está fazendo uma boa coisa, promovendo ali um ato de vingança, isso é temporário, ele precisa ser conscientizado. E quando ele se depara, o espírito mais endurecido que seja, quando ele se depara com uma equipe de trabalhadores que transmitem para ele o sentimento de amor, não é nem palavra, não é o que se fala, não é o que se sente. Quando ele se depara com isso, é impossível ficar indiferente, por mais endurecido que seja. O espírito sente esse amor e isso passa a funcionar nele de uma forma que o leva. Às vezes, num primeiro momento, tem espírito que já se transforma de imediato, já abandona a maldade que estava fazendo. E tem aqueles que começam a perceber esse amor e começam a sentir aquilo e começa então um processo, às vezes lento, mas de transformação. Então, meus irmãos, a reflexão é essa que nós fazemos nessa manhã, para nós robustecermos a nossa fé. E assim como aquele grãozinho de mostarda, tão pequenininho, que a gente mal consegue enxergar, pode se transformar numa horta imensa, numa árvore, né? Nós também temos capacidade de, em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós formos fazer, se nós fizermos com a fé robusta, com a certeza de que vai dar certo, né? Com a nossa autoconfiança e confiando também no amor de Deus, com toda certeza, nós teremos condição de curar sim, de ajudar sim, de fazer a diferença nesse mundo onde ainda impera tanto o egoísmo, e nós podemos fazer diferente e oferecer às pessoas necessitadas aquilo de que necessitam para se sentir melhores. Que Jesus nos abençoe, fortaleça a nossa fé e que nós possamos fazer também a nossa parte para que esse grãozinho de mostarda se transforme numa horta imensa de bênçãos e de muito amor a todos nós. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.